Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e eu sou fonoaudióloga aqui da Associação Pra Cura da ELA. Nessa semana, onde a gente tem o Dia Mundial das Doenças Raras, nós estamos com essa programação super especial, cheia de vídeos com muitas informações em todos os campos do conhecimento, trazendo para vocês o melhor cuidado aos nossos queridos e raríssimos pacientes de ELA. A doença pode ser rara, mas os conhecimentos não. Eles têm que ser abundantes, eles têm que girar. As pessoas têm que conhecer sobre as doenças raras e procurar saber a melhor forma de fazer esse cuidado. E é pensando nisso que hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre a correlação entre as funções de fala e de deglutição. Vocês sabiam que a partir da avaliação da fala, o fonoaudiólogo consegue fazer algumas inferências e já raciocinar em qual vai ser o comportamento da musculatura durante a deglutição? Para falar sobre isso, a gente tem que relembrar um pouquinho sobre as 5 bases motoras da fala, que são elas: respiração, fonação, articulação, ressonância e prosódia. Bom, eu vou começar falando então da respiração, porque essa é a base de todas as outras funções stomatognáticas. Eu falo isso sempre, mas eu vou repetir. Sem respirar, eu não falo. Sem respirar, eu não produzo voz. Sem respirar, eu não consigo engolir. A respiração é a base de todas. Então, quando a gente está avaliando o paciente e a gente observa uma incoordenação pneumofonoarticulatória, ou seja, uma incoordenação entre a voz e a respiração, eu já começo a fazer algumas inferências, que esse paciente talvez não tenha um volume pulmonar muito grande, que esse paciente possa talvez não ter também um pico de fluxo de tosse muito bom. E se o volume pulmonar estiver menor, muito provavelmente a minha apneia de deglutição, ela também não vai ser muito boa, eu não vou ter um volume suficiente para gerar uma pressão subglótica boa, que me auxilie no vedamento glótico para o momento da deglutição. E também, com um pico de fluxo de tosse baixo, obviamente, esse paciente ele não vai ter tosse protetiva. Então, a respiração a gente já tem que observar, porque também o controle entre a respiração, a pausa para deglutição é uma outra coisa muito importante que a gente tem que prestar bastante atenção. Quando eu falo de articulação, aí eu tô já me referindo ao comportamento muscular, né, dessas estruturas. Então eu observo lábios, língua, bochecha, véu palatino, que é a musculatura do céu da boca, e a musculatura da garganta, né, os constritores faríngeos. Quando eu percebo um paciente com uma dificuldade nos sons bilabiais, som de P, som de B, som de M, ou então os que são o som de F, o som de V, os fricativos. Quando o paciente ele tem uma articulação um pouco mais imprecisa, que ele não consegue fazer esses sons de uma forma clara, eu já imagino logo que a função labial ela está reduzida. E qual que vai ser a repercussão disso na deglutição? Uma captação ineficiente, ou seja, o paciente não consegue retirar o alimento do utensílio, então na hora de pegar uma colher, ele não consegue fazer o vedamento labial, então altera a fase preparatória da deglutição. Eu também já vou pensar numa incontinência oral, seja de saliva, fica aquele acúmulo de saliva e ele escorre, talvez nem tanto porque o paciente não consiga deglutir, né? Em alguns momentos a gente sabe que a dificuldade ela vai estar diretamente relacionada mesmo à deglutição, mas em outros momentos ela pode também estar muito ligada à insuficiência labial. Os lábios não conseguem se manter fechados e aquilo que fica em estase nos vestíbulos começa a escorrer. E também uma despressurização no momento da deglutição, porque durante a fase faríngea eu tenho que ter uma pressão muito grande aqui na cavidade oral, né? Quais são as nossas válvulas?
A primeira válvula durante a deglutição é aqui, a válvula anterior. Os lábios fechados, pressurizando o sistema. Então, a partir do momento que o paciente deglute com a boca mais aberta, faz uma projeção da língua, diminuindo ali o controle motor oral, eu já despressurizo e perco muito na parte faríngea, exatamente por essa questão de pressão. Outra coisa muito importante também é a questão da língua. Quando eu percebo uma incoordenação, né, uma voz mais pastosa, ou então alteração nos fonemas com a participação da língua, ou até mesmo uma dificuldade na lateralização, a gente logo já tem que pensar em alterações de fase preparatória e de fase oral. Porque é uma língua que não consegue fazer em sua amplitude a retropropulsão do alimento. Então a língua não consegue fazer aquele movimentozinho ondulatório para jogar o alimento para a cavidade faríngea. É uma língua que em fase preparatória ela vai deixar muito a desejar na questão de organização desse bolo alimentar. Então se o paciente não consegue lateralizar, né, exatamente aí, a prosódia já fala pra gente um pouquinho. Por quê? Uma velocidade de fala um pouquinho diminuída. A gente já percebe o quê? Uma diminuição de amplitude de movimento. Então, fase preparatória, na hora de organizar esse bolo para colocar ele em cima da língua e aí sim fazer a retropropulsão, a gente já pode imaginar algum prejuízo. Outro prejuízo muito grande é do contato da base da língua com a parede posterior da faringe, que é de extrema importância esse contato para a fase faríngea da deglutição. Ressonância. Quando eu penso numa ressonância nasal, uma nasalidade, isso aí a gente percebe muito nas disartrias flácidas, né? Naquela fase que o paciente ainda tem um padrão maior de degeneração de neurônio motor inferior. Uma voz nasal já me faz pensar em grande viabilidade de refluxo de alimento para a cavidade nasal durante a fase faríngea e de uma despressurização do sistema no momento da fase faríngea. Os sons mais velares, uns sons mais glotais, mais esses sonzinhos que a gente fala, por exemplo, do som do R. Quando a gente percebe, a gente já sabe e o paciente tem esse R. Por isso que a gente brinca tanto com vocês, pacientes, para falar ha, 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 ri, ri, ri. Porque aí a gente consegue perceber a participação da musculatura faríngea. Uma distorção, uma alteração nesse fonema já mostra pra gente uma diminuição da contração das paredes laterais da faringe. E aí a probabilidade de ter retenção de alimento e o risco de aspirar após a deglutição também acontece. Da mesma forma, eu me lembrei agora um fonema importante, né, que seria o som do K e o som do G. Esses dois fonemas, que aí a gente está falando de base de língua, eles também são muito importantes porque eles levam a gente a raciocinar sobre a possibilidade de haver um escape prematuro. A base da língua, se ela estiver incompetente, se ela não estiver conseguindo segurar esse alimento enquanto ele está em fase oral, né, enquanto ele ainda está na cavidade oral, o risco dele escapar antes da deglutição é muito grande. E aí a gente tem um risco de aspiração antes da deglutição. Então, a probabilidade de estase me faz pensar em risco de aspiração após a deglutição, mas essa ausência de controle motor oral me faz pensar no risco antes da deglutição. E o risco durante a deglutição, ele vem com a base motora de fonação. A qualidade vocal diz muito pra gente. Então, um paciente com uma voz um pouquinho mais astênica, uma voz que a gente fica assim, mas está um pouco rouca, um pouco soprosa. Muitas vezes os pacientes bulbares, eles apresentam isso. Um dos sintomas iniciais é a alteração vocal, uma qualidade vocal fraca. O paciente fala, minha voz está fraca, está rouca. Aí eu tenho que pensar,
ou é uma alteração da musculatura da prega vocal, que já não tem força para se encontrar na linha média, né? Ela já está ficando parética, ou então é uma diminuição de capacidade vital. É uma incapacidade de gerar volume suficiente para eu poder ter pressão subglótica e vibrar a prega vocal. Então, o tempo máximo de fonação diminuído, ele é sinônimo de risco de aspiração, principalmente para líquido, E essa é uma medida bacana que o fonoaudiólogo deve utilizar no momento da sua avaliação, porque o tempo máximo de fonação, ele está diretamente ligado à capacidade vital do paciente. Então, tempos máximos de fonação reduzidos, eles me inferem a uma diminuição dessa capacidade pulmonar. E isso é muito bacana, porque às vezes, até na nossa discussão com o fisioterapeuta, a gente pode até falar com ele: você já mediu recentemente capacidade vital? Porque eu percebi que meu paciente perdeu em tempo fonatório. E isso logo significa que a capacidade vital está diminuída. Então, pessoal, eu espero que eu tenha levado vocês a raciocinar um pouquinho sobre essa correlação entre as funções. A gente teria aí horas para ficar aqui debatendo sobre cada fonema, cada aspecto, mas é só mesmo para a gente poder abrir a mente e iniciar esse raciocínio. Vocês sabem que qualquer dúvida pode nos procurar. Eu brinco que às vezes eu demoro, mas eu respondo. Então podem mandar lá. Muito obrigada pela atenção de vocês e não se esqueçam, conhecimento é tudo e juntos somos mais fortes. Muito obrigada!